Estamos aqui em Barra de São Miguel, uma cidade no interior da Paraíba. Tranquila, mas poucos conhecem um fato que aconteceu no início do século passado, onde o Nordeste era assombrado pelos cangaceiros e Barra de São Miguel não ficou de fora. Ela foi atacada pelo grupo de cangaceiros de Antônio Silvino, o Rifle de Ouro. Bom, boa tarde. Quem era o Rifle de Ouro? Quem era Antônio Silvino? O Antônio Silvino, ele foi, antes de Lampião, uma das figuras proeminentes do cangaço aqui na região Nordeste. Em especial, aqui na região do Cariri e do Pajeú, Cariri paraibano, do Pajeú pernambucano, ele foi a pessoa que nós podemos falar sobre o cangaço aqui na região. Algumas pessoas conhecem, o cangaço se tornou muito mais famoso a partir de Lampião. Só que Lampião é de uma geração posterior. Antes de Lampião, aqui na nossa região, quem realmente era temido era Antônio Silvino, que, vindo lá do Pajeú pernambucano, de Afogados da Engazeira, ele atuou bastante aqui nessa região, passando aqui pelo Cariri da Paraíba, em especial aqui por Cabaceiras, por Barra de São Miguel, Taquaritinga, também o Brejo Paraibano, áreas onde Lampião não atuou. Quem atuou foi Silvino. Como aconteceu o ataque e em que ano? O ataque aqui à Barra de São Miguel, bem documentado, nós temos o ataque de 1907, da noite, da passagem do dia 26 para o dia 27 de janeiro de 1907. E aí é importante fazer aqui uma pequena contextualização. Barra de São Miguel, ela fica aqui no limite entre Paraíba e Pernambuco e sempre foi ponto de passagem das boiadas, dos tropeiros, né, que na época o pessoal chamava de almocreve, que faziam essa jornada de Limoeiro, de Recife, passando por aqui, vertentes, passando por aqui, em demanda de Sumé, Monteiro, para ir para o Pajeú pernambucano. Então aqui era um ponto de passagem. Sendo assim, a gente tinha uma feira grande e aqui tinha uma repartição pública que chamava-se a Mesa de Rendas, que hoje seria uma espécie de posto fiscal, porque era ponto de passagem. Então as mercadorias que vinham de Pernambuco, ao entrar na Paraíba, passavam por essa mesa de rendas aqui. Então era um lugar que, de tão desenvolvido, em 1900, tornou-se a sede do município de Cabaceiras. Então a sede, a prefeitura da época, né, ela saiu de Cabaceiras e veio aqui para Barra. E em 1907, todo esse desenvolvimento chamava a atenção não só da região, mas também dos próprios cangaceiros. Então, na noite de 26 para 27 de janeiro de 1907, Antônio Silvino chegou, segundo o relato do jornal A União, e aí os fatos que eu menciono estão no jornal A União, chegou já no final da noite, por volta de 11 horas da noite, aqui na vila. E por que o ataque dele foi um ataque silencioso? Não houve troca de tiros, não houve revires. Porque a atitude que ele tomou foi, antes de entrar na vila, ele foi na casa do delegado da época, e o delegado, seu Nicolau Corrêa de Araújo, salvo engano, ele morava aqui, no sítio, aqui na região do sítio Bichinho, por aqui, em torno de 1 quilômetro aqui da sede. Então o delegado morava lá. Então Antônio Silvino e seu bando foi até a casa e lá o rendeu, sem nenhuma resistência. Era um senhor, né, que tinha um título, mas não tinha assim, a disposição de luta, vamos assim dizer. Então ele foi rendido e foi trazido como refém aqui para a cidade. Então, depois das 11 horas da noite, ele entra aqui na vila e vai na casa dos praças, que eram os policiais. Uma fonte diz que eram 3 policiais, outra fala em 4. De toda forma, os policiais já estavam recolhidos e a cada casa o Antônio Silvino ia lá com o delegado e colocava o delegado para chamar o policial. Então batia lá na porta e o delegado era quem chamava o soldado. O soldado saía pensando que era
que era um encontro normal, e ao abrir a porta estava lá o bando, né, todo armado, e então não houve resistência da parte desses 3, 4 policiais. Os policiais foram dominados, né, foram pegos suas roupas, foram pegos suas armas, e é interessante que depois que os praças que estavam de trabalho foram dominados, foi na casa de um ex-policial que morava aqui, que tinha trocado bala com o Antônio Silvino lá em Boqueirão, uns 4 anos antes, então veja aí, é uma questão de vingança. Foi lá, chamou o cara também, esse cara foi amarrado, foi arrastado aí pela vila e levou inclusive umas peixeiradas. A matéria não fala se ele faleceu ou não. Tá? Depois disso, foi para a mesa de rendas. E aí lá na mesa de rendas, que é onde hoje é essa casa de esquina, Dona Maria de Mário, essa casa de esquina de frente ao prédio da prefeitura. Então na mesa de rendas, todo o material que tinha, os papéis, os selos, foi pego, colocado no meio da rua e aí tocado fogo, né? E o dinheiro que tinha na época foi levado. O Antônio Silvino achou pouco, né? Mas o pouco é porque poucos dias antes o chefe estadual tinha passado por aqui, tinha recolhido esse dinheiro. E Antônio Silvino achou pouco e deixou um recado bem malicioso, dizendo que por mês tinha que arranjar uma determinada quantia, que ou ele vinha buscar ou mandava alguém vir pegar. Então, depois disso, ele atacou o comércio de Cândido Castelhano, que hoje é o nome de uma das principais ruas de Barra. Na época era um grande comerciante aqui, o comércio dele foi atacado. E depois também ainda seu Olinto Vasconcelos, que também era um comerciante aqui da cidade, era o pai da Miss Margarida Vasconcelos. Então, esse pessoal teve que dar dinheiro do próprio bolso, dos seus comércios. Depois de tudo isso, por volta já passando muito da meia-noite, Antônio Silvino foi à casa de Melquiades Tejo, que à época era o tabelião e prefeito, e estranhamente lá bateu na porta e pediu para tomar café. Né? O estranhamento é porque as fontes falam em vários momentos que provavelmente a família do Melquiades Tejo era quem acobertava esse tipo de coisa aqui. E por volta de 3 da manhã, o Antônio Silvino sai com o seu bando aqui de Barra de São Miguel. Então foi um ataque que durou em torno de 11 da noite até 3 da manhã. Quais as consequências desse ataque? As consequências desse ataque de Antônio Silvino à Barra de São Miguel foi basicamente a perca de credibilidade aqui do lugar enquanto um lugar seguro para ser a sede do município. Então, no mesmo ano de 1907, só que aí em setembro, né, o ataque foi em janeiro, em setembro do mesmo ano de 7, a sede do município saiu de Barra e voltou para Cabaceiras. Isso é uma das consequências imediatas. Tem um segundo ataque de Antônio Silvino aqui à Barra, que é menos documentado, e eu ainda estou fazendo pesquisas para confirmar se houve ou não, no ano de 1910. Pelo menos 2 fontes falam sobre esse ataque de 1910, mas ainda precisaria de ter melhores elementos para falar sobre ele, esse segundo ataque. O que acontece, basicamente, é o seguinte: Antônio Silvino nasceu em 1875, salvo engano, e perto do final do século XIX entrou para essa vida. E andou muito aqui nessa região, aí em Riacho de Santo Antônio, aqui na Fazenda Jaques, aqui na Fazenda Melancia, em Serra dos Bois. Então ele andou muito aqui nessa região. De forma que, às vezes, quando a coisa apertava em Pernambuco, ele vinha para aqui, para essa região. Quando a coisa apertava por aqui, ele voltava lá para Pernambuco. E assim foi levando sua vida, até que quando chegou em 1914, em novembro de 14, ele tem um ataque não tão bem sucedido e acaba sendo alguns cangaceiros mortos, e Antônio Silvino é preso aqui na época, município de Taquaritinga do Norte, né? Grande município de Taquaritinga do Norte, mas salvo engano onde hoje é o município de Frei Miguelinho. Ele é preso, levado para Caruaru, e de Caruaru ele vai de trem para Recife, e lá vai ficar de 14 até 1937 na Casa de Detenção de Pernambuco, onde hoje é a Casa da Cultura, então lá em Recife. Então ele ficou esse tempo todo preso,
Então, quando ele sai da cadeia em 37, sai por conta de um indulto que Getúlio Vargas deu na época do Estado Novo, ele sai e vem para Campina Grande. Então, os últimos anos de vida de Antônio Silvino em Campina Grande foram anos de recolhimento. É interessante, os relatos que se fazem sobre Antônio Silvino não é daquela fera, daquela pessoa que o sertão todo tinha medo dele, lá no início do século. Esse homem que saiu da cadeia em 37, já velho, já doente, né? Fala-se até que houve uma conversão dele, né, a uma determinada religião, de forma que era morador na casa de uma familiar, lá na volta ali de Bodocongó, morava por ali, e basicamente seu rumo em Campina Grande era de casa para a igreja, de igreja para casa, pouco se falando sobre seu passado de crimes ou o que ele andou fazendo. E em 44 faleceu, né, seu corpo é enterrado lá no Monte Santo, em Campina Grande, e deixando assim como um legado todas essas histórias sobre cangaço aqui na nossa região. Não tinha ainda o Antônio Silvino aquelas características do Lampião em termos de indumentária, em termos de noções de grupo, né? Mas o bando de Antônio Silvino fez muito estardalhaço e muito estrago aqui na região nossa desse Cariri paraibano.